Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Fundamentos Python, onde vamos falar sobre variáveis, constantes, tipos de dados, concatenação e formatação de valores no print. Nas aulas anteriores, vimos um pouco sobre comentários da função print, como o Python executa os seus códigos e algumas boas práticas. Então, antes de iniciarmos a segunda aula, vamos estar resolvendo os exercícios que foram passados na aula anterior. Agora vamos com a resolução aqui dos nossos desafios. Espero que agora que você esteja assistindo essa segunda aula, você já tenha feito. Caso não, pausa um pouco, tenta fazer e depois volta aqui para a gente estar resolvendo, tá bem? Se você viu as aulas, né, você provavelmente vai conseguir fazer isso daqui de primeira. Mas caso você ficou com dúvidas, pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar o que a gente vai estar fazendo. Então a gente tem que imprimir 3 mensagens diferentes. E aqui eu dou um exemplo de 3 mensagens. O que a gente aprendeu na aula 1 que imprime mensagens seria a função print. Então, que basta você estar adicionando 3 prints diferentes com a mensagem que você quer. Lembrando que você tem que colocar o nome da função, abrir o parênteses para dizer que você quer executar a sua função e, entre aspas, colocar o valor que você quer que seja imprimido no seu console ou terminal. Por exemplo, aqui vai ser bom dia, um outro print com estou aprendendo Python e um outro print dizendo esse é o meu primeiro programa. Então pronto, aqui você já tem, né, um print para cada uma das mensagens e você está imprimindo 3 mensagens diferentes. Lembrando que você pode ter feito de uma maneira diferente, como por exemplo um único print e está adicionando Ctrl N para dar as quebras de linha em cada uma das frases, tá bem? Então vamos dar um Ctrl S aqui e tá abrindo o nosso terminal para a gente estar executando o nosso programa e ver se ele saiu conforme a gente espera. Aqui a gente está em curso Python, vamos estar entrando na pasta de fundamentos. Lembrando que você pode dar o tab para ele poder complementar sozinho a pasta que você quer entrar, e a gente usa o comando cd para entrar na pasta de fundamentos. E agora, né, a gente vai estar executando o nosso arquivo Python, e para isso você vai escrever Python, lembrando que dependendo de como você estiver utilizando, você vai ter que digitar Python 3, não somente Python, tá bem? Então você digita Python 3 e executa na frente esse mesmo processo. O que vai diferir apenas se você vai usar somente Python ou Python 3. Então aqui, vou digitar Python e vou colocar dar um tab que ele já vai completar para mim. E assim que eu der um enter, ele vai executar aqui para mim a parte do curso, do exercício. Bom dia, estou aprendendo Python, esse é o meu primeiro programa. Agora, para não ficar grudado, eu vou dar um print vazio aqui, só para ele poder dar uma quebra de linha, certo? Então vamos explicar com suas palavras o que o código abaixo faz, seria o nosso segundo exercício. Bom, aqui a gente tem um print que ele está executando, né, ele está imprimindo no console, programar e transformar ideias em realidade. Então a gente pode colocar assim, a função print está imprimindo no terminal console a mensagem passada entre aspas. Então, isso aqui é uma explicação simples do que está fazendo, mas a gente já conseguiu entender o que a função print está fazendo aqui. Ela está imprimindo no terminal, né, no console, a mensagem passada entre aspas. Lembrando que isso aqui é um comentário, então ele não vai aparecer no console. Se eu executar aqui novamente o programa, ele não vai estar aparecendo, certo? Bom, aqui agora vamos para o desafio 3, né, o bônus aqui. Imprima a seguinte saída respeitando as quebras de linha em um único print. Então aqui, diferente desse primeiro que você poderia estar usando o Ctrl N, ou não deixando ele assim, né, com 3 prints diferentes, aqui eu quero apenas um único print. Só que tem 2 formas de a gente estar resolvendo isso aqui também. Que também é uma terceira forma que você pode estar resolvendo o primeiro. E como é que seria? A gente pode fazer com um único print. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, bom dia, Ctrl N, Ctrl barra N, estou aprendendo Python, Ctrl barra N, esse é o meu segundo programa. Então aqui a gente está executando, né? Se a gente dá um Ctrl S para salvar as alterações e executar novamente no terminal, a gente vê que ele mostrou aqui, ó, bom dia, estou aprendendo Python, esse é o meu segundo programa. Então tá certo, mas você também poderia fazer de um outro jeito, que seria como? Com um comentário multilinhas, tá bom? O print ele respeita isso. Então se a gente colocasse aqui as 6 aspas duplas, por exemplo, a gente vai estar fazendo de que forma para que ele fique bem interessante aqui para a gente. Vou colocar dessa forma. E aqui embaixo a gente vai colocar, por exemplo, bom dia, estou
aprendendo Python. Esse é o meu segundo programa. Então, Ctrl S e executando novamente. Se a gente verificar aqui, tá vendo que ele seguiu a formatação? Então, você poderia ter feito desses dois jeitos essa resolução. Ou com um único print dando um Ctrl/N, ou um print usando comentário multilinhas, tá bom? Essa docstring aqui. Lembrando que caso você dê espaços aqui dentro, ele vai estar seguindo também essa formatação de espaço, certo? Então, se a gente olhar aqui, ele seguiu. Então, a gente tem que tentar um pouco isso também, se você seguir por esse caminho, certo? Então, agora revisado os exercícios passados pela primeira aula, vamos dar início à nossa segunda aula aqui. Então, vamos voltar para o slide para falar dos objetivos e do que vai ser apresentado a você nessa aula. Agora, de volta ao nosso slide, qual que seria o nosso objetivo nessa segunda aula? Seria compreender os conceitos de variável e constante, conhecer os tipos de dados primitivos, como string, int, float e booleano, né? Usar a função type para identificar os tipos e criar saídas com print usando concatenação, format e fstrings. Lembrando que se você não entendeu algum dos termos utilizados, eles vão ser explicados durante a aula. Então, vamos voltar agora para dentro do nosso VS Code. Agora, dentro do VS Code, você vai vir aqui na pasta Fundamentos e vai estar criando um novo arquivo. Só que dessa vez, a gente vai estar nomeando ele aqui com 2 e colocando tipos dados.py. Sempre lembrando de adicionar um .py aqui dentro. Então, a gente tem o nosso segundo arquivo que a gente vai estar utilizando nessa aula. Bom, agora nessa próxima etapa a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar usando a função type para identificar esses tipos que eu mostrei para vocês, escrever boas práticas no uso de nomes e criar saídas com print usando concatenação, format e fstrings, certo? Então o que a gente pode estar fazendo aqui? Bom, vou dar um exemplo para a gente estar praticando isso e explicando os próximos conceitos de uma locadora de filmes, tá bem? Então aqui a gente vai estar criando variáveis. E lembrando, variáveis elas seguem a mesma regra que eu informei para vocês de boas práticas para nome de arquivos, só que aqui também. O nome das variáveis, elas têm que ser descritivas, têm que ser significativas. A gente não pode colocar, por exemplo, número 1, número 2, ou como eu mostrei aqui em cima, nome pessoa 1, nome pessoa 2. A gente precisa deixar mais descritivo isso daqui. Aqui, por exemplo, pi é um bom nome descritivo, porque a gente sabe que pi é uma constante, é um valor que a gente sempre vai esperar que seja 3.14 ou que seria um número maior aqui, mas sempre seguindo essa regra. Então, se você pega e vê o número pi, você já sabe o que se refere. Se fosse aqui, por exemplo, número, poderia ser qualquer número, não exatamente o pi, certo? Não é que isso vai influenciar o valor que você vai colocar, mas vai influenciar a pessoa que estiver lendo o seu código depois ou até você no futuro. Então aqui, por exemplo, no nosso exemplo de locador de filme, eu vou adicionar moveName como a nossa primeira variável, né? Que eu escrevi errado, moveName como a primeira variável nossa, que significa o quê? Nome do filme. E aqui a gente vai estar adicionando, né, entre aspas, o nome do filme, porque o que a gente está informando aqui é um texto. Então, Batman Begins. E lembrando que isso daqui, ela é um string, certo? Então, se a gente utilizar aqui, por exemplo, um print, moveName, o que vai acontecer é o quê? Ele vai imprimir para mim o nome do filme, correto? Se eu pegar e executar aqui, ele me imprime Batman Begins. Só que aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a nossa próxima função que a gente aprendeu, que seria o type. E aí a gente coloca o move entre aspas, entre parênteses, tá bom? E a gente vai estar executando aqui para ver. Se a gente olhar aqui agora, o que ele está me mostrando, né, é a classe string, ou seja, o tipo primitivo da variável moveName, do valor que está aqui dentro, é string, tá bom? Então, o type a gente utiliza para estar verificando o tipo de um objeto ali, do valor de uma variável, por exemplo, do argumento que a gente está passando para ele. Por que a gente tem que colocar dentro de um print e não somente, né, o type? Porque senão ele vai fazer isso, mas não vai imprimir para a gente aqui no console. Então se a gente vê aqui, não apareceu nada, porque ele fez o type, né, ele executou a função, mas ele não mostrou no console, a gente não mandou mostrar. Por isso que a gente tem que usar aqui o print dentro do type, correto? Agora a gente vai estar inserindo aqui a próxima, vou colocar aqui assim dessa forma, vai ficar mais separado. A gente vai colocar a nossa próxima variável, que seria o ano de lançamento do nosso filme, porque na nossa locadora a gente precisa dessa informação. Então, year launch, aqui, deixa eu só verificar, acho que eu escrevi errado. Isso, year launch. E aí, a gente vai estar informando aqui o ano de 2005, que foi o ano que saiu o Batman Begins. E aí, esse valor, se a gente pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V na variável e passar ela aqui dentro, tá bom? Year launch.
ele vai nos retornar que ele é um inteiro, tá bom? Porque ele é um número que não tem casas decimais, ele é 2005. E lembrando que o type aqui, eu sempre estou utilizando ele nesses exemplos, uma variável, mas não precisa ser necessariamente uma variável. Você pode adicionar um 50 aqui, executar e ele vai mostrar, tá bem? Então aqui a próxima variável que a gente vai estar utilizando vai ser a nota do filme. Então, note move. E aqui a gente vai colocar 8.2. Se a gente fazer esse mesmo processo, note move, certo? E executar nosso comando no terminal, ele vai me trazer que ele é do tipo float, porque ele é um número com pontos decimais, né, com casas decimais. E aqui, se a gente fazer esse mesmo processo, só que agora utilizando um valor booleano, o que a gente pode utilizar ali para valor booleano? Se o filme está disponível ou não. Então a gente vai colocar aqui available, se ele está disponível ou não, e eu vou colocar que ele está disponível, true, com a primeira letra maiúscula. Então se eu pegar aqui, a gente colocar um print, e aqui a gente passar essa informação dessa variável e executar novamente, ele vai aparecer aqui que o valor é booleano, tá bem? E agora, como é que a gente pode estar utilizando para melhorar as informações do nosso print, trazer isso de uma maneira mais formatada, certo? Que mais legível. Então, o que eu vou estar ensinando para vocês, o que seria a concatenação, fstrings e o format. Vamos começar pelo que seria o mais simples, mas que vocês vão ver que não é tão bem viável, que seria a concatenação. O que significa concatenação? Seria juntar valores. Eu pegar ali A mais B e juntar a B, tá bem? Então, lembrando, A mais B não dá C, vai virar AB. Então aqui, se a gente pegar, colocar um print e colocar entre aspas, por exemplo, nome do filme. E aqui, após a aspa, eu vou estar adicionando um mais e vou estar adicionando a nossa variável moveName. Se eu estar executando isso daqui, deixa eu só colocar um print vazio para a gente poder ter uma quebra de linha aqui. Se eu pegar e estar executando isso daqui agora, ele vai trazer para a gente o nome do filme Batman Begins. Então isso daqui seria concatenação. Eu estou juntando, né, a informação que a gente tem aqui com essa informação. Então a gente pode estar utilizando isso para estar imprimindo mensagens mais simples. Mas vocês têm que lembrar de uma coisa. Quando se trata de dois textos, ele usa a concatenação, ele vai juntar as palavras. Se você tiver um número entre qualquer uma dessas informações aqui, por exemplo, um 2 e aqui o nome do filme, e a gente executar isso aqui, ele vai dar um erro, ele vai estar dizendo que você só pode concatenar strings, que você não pode concatenar números inteiros, porque o que ele vai tentar fazer nesse caso é somar 2 mais um texto. Não tem como você somar um texto com um número, tá bem? O que acontece se a gente usar um valor lógico aqui também? Por exemplo, eu vou passar a nossa variável que tem o valor true, só para a gente estar verificando o que acontece. Se a gente executar isso daqui, ele vai também dar um erro, porque ele não vai permitir, ele só permite fazer isso com strings. Para a gente poder fazer isso, a gente teria que converter o valor dessas variáveis em string. E a gente consegue estar fazendo essa conversão, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Então, aqui a gente vai retornar ali em moveName e a gente vai fazer a nossa próxima maneira de gerar um print, que seria o do format, que é uma maneira mais antiga, mas que ainda é amplamente utilizada e que, embora, né, a fstring seja mais moderna e recomendado, ainda tem muita gente que usa isso daqui. Então, como é que a gente estaria fazendo aqui? Entre aspas, a gente vai colocar, por exemplo, data de lançamento, e aqui a gente vai colocar, vai abrir e fechar chaves, e depois das aspas, você coloca ponto, coloca format, né, que a gente estaria formatando, e aqui você vai abrir parênteses, e dentro do parênteses você vai colocar a variável que deveria estar aqui no lugar da chave, que no caso aqui a gente vai ter o ano de lançamento, né, o year launch. Então, se a gente pegar e está executando esse código, ele vai trazer aqui para a gente data de lançamento 2005. Como eu disse, essa é uma forma muito utilizada ainda, mas há maneiras mais modernas de estar utilizando, que é a próxima que eu vou mostrar para vocês, que seria o nosso format. Então a gente vai colocar o print e vai colocar um F. Após o F, você vai colocar, abrir suas aspas, né? Lembrando que podem ser simples ou duplas, apesar que eu gosto mais de utilizar sempre duplas. Só que caso você queira utilizar, por exemplo, uma aspas simples dentro, aí você precisa iniciar com aspas simples, que aí a dupla você utiliza no dentro, como se fosse um texto, correto? Então aqui, por exemplo, eu vou utilizar simples só por teste, e aqui a gente vai colocar nota do filme,
colocar a nota do filme aqui. Deixa eu só colocar essas primeiras letras em maiúsculos, apenas para ficar mais bonito mesmo. Nome do filme, e aqui a gente vai colocar novamente, vai abrir e fechar as chaves. Só que em vez da gente fazer esse processo do format, a gente já vai colocar direto a nossa variável aqui dentro. Então eu vou colocar aqui noteMove, correto? noteMove, e se eu pegar e executar novamente, ele já traz essa informação para a gente, correto? Aqui agora, no próximo print, eu vou estar mostrando uma outra forma que seria também uma concatenação, só que ela também serviria, por exemplo, para valores numéricos. Então aqui a gente vai colocar um print, a gente vai estar abrindo aspas e vai estar colocar aqui, ó, disponível para locação. E aí, em vez da gente colocar o mais, a gente vai colocar uma vírgula, que aí eu posso usar, por exemplo, números, se eu for pegar aqui, ó, ele vai trazer o número, e também serve para booleanos, né, para verdadeiros lógicos. Então aqui a gente vai colocar que ele está disponível, né, para poder verificar, executar o programa, e ele traz a informação para a gente. Então isso daqui a gente pegou, conseguiu estar reforçando o conteúdo do print, a gente aprendeu uma função nova que seria o type, aprendeu sobre variáveis constantes, apesar que a gente não praticou muito, mas aqui a única coisa que mudaria seria a forma que a gente escreveria, a gente colocaria as letras maiúsculas, correto? Já que Python ele trata como se fosse a mesma coisa, e como aqui os valores a gente pode deixar aqui, apenas aqui, por exemplo, o yearLout, que a gente poderia dizer que ele seria uma constante. Na verdade, essas duas informações aqui a gente pode dizer que elas seriam uma constante, né? Então a gente pode pegar aqui, yearLaunch, e a gente tem que trocar aqui também, porque Python é case sensitive, se a gente não trocar, ele não vai reconhecer. E o move name, né? Porque essas são informações que elas não vão estar se alterando. Move name. Aqui, se você estiver usando VS Code, você pode pegar o Alt e selecionar dois locais para poder estar alterando eles ao mesmo tempo, tá bom? Então, aqui a gente vai estar trocando essas duas informações para yearLout. yearLout não, perdão. Move name. Isso, move name. Então aqui agora o que a gente tem? A gente tem duas constantes, que seriam duas informações que não vão estar mudando, que seriam o ano de lançamento do filme e o nome. São informações que não tem como mudar, né? Mas a nota do filme, como ela pode ser alterada de acordo com as avaliações de quem está vendo, e se ele está disponível ou não pode ser alterado, a gente deixa como uma variável normal. Tá? Lembrando que isso não vai estar influenciando na exibição e nem nada dos valores. Só vai estar realmente a gente sabendo, né, que essas informações a gente não tem que trocar com o passar do tempo. Agora que terminamos de verificar o conteúdo dessa aula, né, vamos passar para a parte de boas práticas. Boas práticas a gente pode estar aprendendo nessa aula e estar aplicando em conteúdos futuros. A gente vai até começar aqui pelas variáveis e constantes, porque eu quero reforçar algo que eu não expliquei anteriormente, né, mas que vai ser muito importante para vocês estarem sabendo, que seria a parte de nomes de variáveis. Não basta apenas eles serem significativos. Então, por exemplo, aqui eu já até falo que noteMove é mais legível do que noteMove assim, sem um underline fazendo a separação ou sem estar com M maiúsculo do camel case. Mas o que acontece? Para variáveis, a gente também tem regras específicas. Por exemplo, uma variável não pode começar por um número. Variáveis, a gente tem regras que dizem, por exemplo, que você não pode estar utilizando caracteres especiais, como C cedilha, acentuações, né? Então a gente tem vários exemplos de acentuações que a gente tem na língua portuguesa que normalmente você não vai poder estar utilizando em uma variável. Só para poder mostrar, por exemplo, que olha, eu vou criar uma variável que ela vai começar com um número, né? 12, aqui igual a, por exemplo, valor, e aqui a gente vai dar um print. Na verdade, eu vou primeiro adicionar as variáveis, depois a gente vai tentando printar elas. Vou adicionar aqui, por exemplo, uma variável também, que a gente vai estar utilizando vários caracteres especiais. Ela vou estar dizendo aqui que ela está recebendo o valor também de variável. Se a gente pegar aqui e executar, ele já vai estar retornando erros para a gente. Então aqui ele também está me falando, olha, que a gente não pode estar utilizando a atribuição com números, porque o que ele vai tentar fazer é comparar. Só que como o igual ele não é de comparação, ele também retorna um erro. Então isso daqui não está certo, ele não vai deixar a gente criar com números. Se você quer estar adicionando números, ele tem que ser após a escrita. Então se a gente colocasse aqui, por exemplo, A1, ele já não correria esse erro, ele deixaria passar essa parte. Se eu executar aqui, ele permitiu, tá bom? E aqui sobre as variáveis com acentuação. Aqui ele acabou não me gerando nenhum tipo de erro, mas ainda assim não é recomendável o uso de acentos,
certo? Então aqui, olha, só para mostrar para vocês, vou executar novamente, ele pega e executa normalmente. Ele não dá o mesmo erro como se a gente estivesse utilizando números, porém não é o recomendado. Então, sempre que você for utilizar o nome de variáveis, eles têm que ser significativos, não devem começar por números e não devem conter caracteres especiais. Então, por exemplo, verifica a forma que foi escrita as variáveis e as constantes nessa aula para você verificar como que seria o nome de boas variáveis escritas no seu programa, tá bem? Essa é até a. Acabei até adiantando, mas essa seria até a boa prática aqui da parte 2, né, da dica 2, que seria evitar nome com acentos ou espaços. Então esses dois aqui, eles estão vinculados à nomeação de variáveis. Então lembre-se, nomes legíveis que façam sentido, sejam significativos, não utilize espaços, não utilize acentos e não utilize numeração. E aqui a terceira dica que a gente tem, a terceira boa prática. Python comumente segue a convenção Snake Case. Então, a convenção Snake Case ela recomenda que o nome de variáveis sejam escritos em letras minúsculas com palavras separadas por underscore, ao invés de colocar a letra da próxima palavra como maiúsculo, como no caso da convenção Camel Case. Então, o que eu disse, você até pode estar utilizando Camel Case, que seria isso de deixar a letra, né, a primeira letra da próxima palavra em maiúsculo, mas em Python é mais comum, é uma regra, vamos dizer assim, da comunidade que você utilize o Snake Case. Agora que terminamos de ver o conteúdo proposto para essa aula, eu quero que você faça 3 exercícios para estar reforçando o que foi aprendido. Então, lembrando, né, que esses exercícios só vão ser corrigidos na próxima aula. Então você pega, faz eles e assim que você terminar, você vai para a próxima aula para a gente poder estar corrigindo ele no primeiro momento lá de início dela, tá bem? Então aqui, qual que seria o primeiro exercício? Explique com suas palavras a diferença entre os tipos string, inteiro, float e booleano. Lembrando que eu não quero que você faça uma redação, a não ser que você se sinta confortável em fazer isso. Eu quero apenas um texto ali breve, descritivo, onde você informa as principais diferenças entre os tipos, para que você reforce o que significa cada um dos tipos aqui que você está utilizando. Qual que seria o segundo exercício? Escreva um código que exiba no terminal. O filme escolhido foi Matrix, em uma linha, lançado em 1999 em outra linha, nota 8.7 em outra linha e disponível true, certo? Essas são as informações que eu quero que você mostre para mim no terminal, uma por cada linha. Se você quiser colocar em uma única linha também, pode, mas é porque isso seria o nosso terceiro desafio aqui. Então repita o processo do exercício 2, só que agora com as informações do filme Interestelar, e você vai, dessa vez, exibir-las no seguinte formato. Em uma única linha, eu quero que você coloque filme 1, 2 pontos, né, espaço, o nome do filme, que seria Interestelar, aí você vai dar um espaço, entre parênteses, o ano de lançamento do filme, depois você vai colocar um traço, nota, 2 pontos, 8.60, menos, e você vai, o traço de novo, né, e você vai colocar se ele está disponível ou não. E aqui a gente vai para a parte do VS Code apenas para eu dar uma dica para vocês do que vocês podem estar fazendo para poder estar deixando ele formatado com 8.60, porque na variável eu quero que você deixe ela da mesma forma que você vai deixar ali no exercício 2, com apenas o 8.6. Eu não quero que você coloque 8.60 direto na variável. Aqui eu estou no VS Code apenas para poder estar complementando a explicação do exercício 3 do que eu quero que você faça. Na nota, aqui, eu não quero que você coloque diretamente na variável o 8.60. Eu quero que você coloque o 8.6. Por quê? Porque aqui a gente vai estar apresentando também um novo conteúdo. Só que ele ficou como um bônus, que ele seria o diferencial do exercício 3. Que é o quê? Como a gente pode estar formatando a saída de um número para a quantidade de casas decimais que a gente quer. Então aqui eu coloquei um format, certo? E aí nota. Aqui a gente tem a variável nota filme. Só que como eu vou definir que eu quero que mostre ela com 2 casas decimais, como foi proposto aqui para a gente no exercício. Adicionando 2 pontos, ponto 2f. Então, com isso daqui a gente faz uma formatação que ele vai mostrar apenas a quantidade de casas decimais que eu passar aqui antes do f. Aqui, se a gente pegar e fazer, né, a execução do código, ele aparece com 8.60. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, 20 e executasse, ele apareceria com 20 casas decimais, tá vendo? Então ele fica esse valor aqui gigante. Ele até deu uma bugada ali nos valores, mas seria essa forma que a gente tem que estar utilizando, né? Então, se a gente colocar aqui 4f e executar, ele vai imprimir com 4 casas decimais. Se a gente pegar e colocar 5, ele vai imprimir com 5 casas decimais. Aqui no caso, eu quero que você utilize com apenas 2 casas decimais, tá bem? E agora a gente acaba finalizando mais uma aula. Nessa aula você aprendeu sobre variáveis, constantes, a função type, onde a gente mostra como você pode estar pegando o tipo primitivo dessas variáveis, constante ou outros valores informados. Também aprendemos sobre o format, sobre as f-strings
e também sobre concatenação, né? Seja ela pelo mais ali ou utilizando a vírgula daquela maneira diferente. Aqui a gente também passou os exercícios e agora a gente vai resolver eles na próxima aula.